Agora estou te ouvindo. Tudo bem. Professor, então eu expliquei para os alunos, nós tratamos aí sobre o equilíbrio entre a oferta e a demanda na nossa primeira aula de microeconomia. Né, isso, nesse contexto, o conceito de liberalismo, ele vem à tona, porque nós discutimos o grau de intervenção do Estado na economia, né? E eu apresentei o senhor para os alunos, eu disse que você vai falar um pouco sobre o histórico do liberalismo, o contexto ao longo do tempo, e também falando um pouco dos dias atuais. Né? Então, eu passo a palavra para o professor. Pode ficar à vontade, professor, falar um pouco da sua experiência sobre o assunto também. Tá. Para que nós possamos entender o que é o liberalismo, ou seja, o que são as ideias liberais, é necessário que recorramos à história, né, história econômica, para poder entender. Esse negócio não caiu do céu. Então, a gente tem que pensar o seguinte: no final da Idade Média, existe uma atividade econômica conhecida por nós de economia como mercantilismo, ou capitalismo comercial. Esse mercantilismo ele era altamente regulamentado pelas monarquias do período. E essas monarquias eram altamente reguladoras, intervencionistas, eram os déspotas que regulamentavam toda a atividade comercial praticamente da Europa com o resto do mundo. É nesse contexto que o Brasil é descoberto, a Argentina é descoberto, o caminho marítimo para as ilhas é descoberto. Então, criou-se uma burguesia forte. Dessa forma, essa burguesia começa a querer se libertar das amarras do Estado monárquico déspota. E aí, alguns pensadores, conhecidos como filósofos, John Locke, começa a discutir algumas ideias. O John Locke, no seu segundo tratado, vai dizer o seguinte: a propriedade privada existe antes do Estado, antes dos monarcas. Então, eles não têm que intervir na ordem econômica. Aí aparece isso na Inglaterra, depois se espalha na França, como Montesquieu, Voltaire, outros filósofos. E esses filósofos vão dar a base para o que se chama de liberalismo. Ou seja, o Estado só deve intervir na arrecadação de impostos, segurança nacional e distribuição de justiça. Eram essas funções básicas do Estado. O resto, no caso da economia, aí a gente cita já Adam Smith, o pai da economia moderna, ele vai dizer que o mercado funcionando por si só, ele se autorregulamenta, se autorregula. E aí ele vai dar o seguinte exemplo: ora, quando você tem poucas empresas atuando no mercado, a tendência dos preços dos produtos é subir. E aí chega um ponto que as pessoas não podem comprar e começa, então, eles baixarem o preço até chegar a um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, segundo ele, era resultado desse tipo de funcionamento da economia. E aí ele vai dizer que isso é uma lei natural regendo o mercado ou uma ordem econômica, né, que ele vai chamar de uma mão invisível que regulamentava a ordem da economia. Então, o liberalismo ele encontra terreno muito fértil para se desenvolver. Aí você tem a Revolução Inglesa, a gloriosa Revolução Inglesa, que vem e apoia esse tipo de atividade. E você tem a Revolução Francesa, que também apoia essa atividade. Um pouco complicada, porque a Revolução Francesa ela foi muito dividida. Mas, no campo da política, isso acontece. Então, isso passa pelo século XVII, XVIII, né? Até, vamos dizer, desde o século XVI, as ideias vão sendo amadurecidas, século XVII, século XVIII, aí vem para o século XIX o liberalismo regendo o funcionamento da economia. Aí começam as crises, né?
algumas crises agrícolas, no caso do Brasil, a economia cafeeira já começa a entrar em colapso, porque ela não dava mais para sustentar a ordem econômica só com a produção agrícola. Ao mesmo tempo, vinha, do outro lado, uma produção industrial concorrendo com a economia agrária. O mundo todo começou a se industrializar, né? A partir da Revolução Industrial, obviamente. Foram aqueles teares que foram mecanizados, eles foram sendo cada vez mais sendo sofisticados. E por volta de metade do século XIX, você já tem as grandes empresas monopolistas. E aí elas mandam do mercado. Aí acabou a história da mão invisível, né? A livre concorrência leva ao monopólio. Muito bem. No caso, vindo para o caso brasileiro, para a gente entender um pouco da atualidade, quando é por volta dos 20 primeiros anos do nosso século, a gente começa a sentir a crise da economia cafeeira muito fortemente, né? O mundo também já estava entrando numa recessão. Aí, quando é final de 1929, você tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí vai aparecer um cidadão chamado Keynes, que vai escrever um livro, né, chamado Teoria Geral de Juros do Emprego e da Moeda, e dizer o seguinte: olha, essa crise existe pelo livre funcionamento do mercado. É necessário que exista legislação, que o Estado intervenha para regular o funcionamento desse mercado. E aí, nesse momento, o liberalismo recua, as ideias liberais recuam, ela não acaba, porque depois ela volta travestida, como nós vamos ver mais daqui a pouco. E aí, essas ideias recuam e a intervenção do Estado para proteger a burguesia agrária e a burguesia industrial brasileira em ascensão. E o maior representante disso foi Getúlio Vargas, que de 30 a 45 governou como ditador, teve grande apoio da burguesia industrial e também grande apoio da burguesia agrária, de parte dela, que entendeu que eles tinham que ter outra atividade. Muito bem. Nesse momento, o país, o Brasil, começa a crescer. Getúlio vai criar as usinas de base, Volta Redonda, por exemplo, Petrobras, vai abrir estrada de rodagem no Brasil para circular mercadoria, vai aparelhar os portos, os aeroportos, tudo isso o Estado. Lá na frente, dando um pouco de salto, o Juscelino Kubitschek, ele era teoricamente um liberal, mas ele se aproveita dessa situação de infraestrutura que existia no Brasil e abre o mercado com capital estrangeiro. Aí, por exemplo, as indústrias automobilísticas no Brasil, estrangeira, Ford e várias delas, eles entram no Brasil a partir da abertura dada por Juscelino Kubitschek. Aí vem um período muito conturbado do governo Jango, até nós chegarmos nos governos militares, que são altamente intervencionistas, apesar de que os ministros deles, muitos deles eram liberais. Por exemplo, o Simonsen, né? O Eugênio Goudin, o Otávio Gouveia de Bulhões, todos eles eram liberais, mas praticaram uma política intervencionista, porque os militares eram e são intervencionistas até hoje. Muito bem. Com a democratização de 1985, volta ao retorno de umas ideias chamadas liberais, que, no fundo, não são ideias liberais. São ideias que ficaram conhecidas, depois do choque de petróleo, quando veio a crise, como ideias neoliberais. Ou seja, tem que abrir o mercado externo para captar recursos, para tirar aquelas indústrias que eles diziam que eram muito devagar, né? Por exemplo, a indústria de informática no Brasil, quando abriu o mercado, ela quebrou a indústria de informática. Então, o que acontece? Nós, hoje, não temos livre mercado. Nós temos uma tentativa de voltar ao neoliberalismo, porque ele também quebrou. O Trump deu um tiro de misericórdia no
neoliberalismo, quando disse American First, primeiro a América, depois o resto do mundo. Aí ele criou caso, inclusive, com o Brasil no ano passado, vocês sabem disso. Então, nesse momento, nós temos uma profunda crise econômica que não é desse governo só, veio de governos anteriores, veio do governo, a partir da abertura, né, com a saída dos militares, nós tivemos crise no governo Sarney, crise no governo Collor, crise no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, e crise muito motivada pelo comércio exterior. Então, existe uma diferença muito grande entre liberalismo e neoliberalismo. Nós, nesse momento, o Estado brasileiro está voltando a intervir a partir desse governo, entendeu? O ministro é neoliberal, o ministro, mas ele tem uma gama de militares associando eles, que tem um projeto paralelo ao projeto Guedes. Isso a imprensa mostrou, porque os militares, eles são intervencionistas. Isso está na gênese da formação militar. Eu fui professor de economia política na Academia da Força Aérea, né? E também tenho um passado de escola militar. Então, a gente conhece bem como é a cabeça dos militares. Eles são altamente nacionalistas. Isso é no mundo todo. Então, nós estamos num momento de conflito de ideias, não é conflito armado, é conflito de ideias, né? E aí, uma ideia vencedora, como foi sempre na história do mundo, desde os gregos, não tem jeito. Então, nós vivemos num período de crise, e essa crise, em grande parte, se dá pela tentativa de implantar o neoliberalismo, quando ele já acabou. O que nós temos que ter agora é um novo modelo alternativo, e aí volta de novo a presença do Estado. É o que o governo Bolsonaro já está fazendo, a presença do Estado em construção de ferrovia, em construção de rodovia, né? E as privatizações que vinham em curso pararam. Então, o governo já sentiu que o livre mercado, dito liberal, que na verdade é neoliberal, ele não vai funcionar. Isso é no mundo todo, né? No Brasil, na França é assim, na Alemanha é assim, na Rússia é assim, nos Estados Unidos, as agências nacionais de regulamentação são todas o braço do Estado, embora de forma indireta, mas é o braço do Estado. Então, para encerrar, nós temos que, nesse momento, ter aquilo que a gente chama de pensamento econômico, para organizar aonde vai a economia brasileira. Professor, obrigado. Então, fonte de conhecimento aí, o professor tem uma vasta experiência no assunto. Enquanto os alunos não fazem aí os questionamentos, o professor falou do liberalismo clássico, né, que pregava o livre mercado, a manutenção das instituições. Eu entendi um pouco o seguinte, então o liberalismo, ele sempre, assim, até a partir da Revolução Industrial, nós percebemos isso, ele foi usado para justificar aí algumas políticas ou alguns comportamentos que apenas para defender o capitalismo dominante na época. E outra coisa, a política econômica aplicada no Brasil. Qual foi o governo que se aproximou mais do liberalismo, se né, que nós já fomos liberais, né, alguma vez? Depois da saída de Getúlio Vargas, o primeiro que se aproximou, por incrível que pareça, foi o governo do general Dutra, o governo Dutra. Ele era um governo mais liberal, ele abriu o mercado exterior e tal, ele governou com certa tranquilidade, até porque você vinha do governo que ficou 15 anos de ditadura, de 30 a 45. Depois você tem o governo Juscelino Kubitschek, né? E aí, com a Revolução de 1964, você tem uma forte intervenção no Estado. Aí eles criaram a usina hidrelétrica de Angra dos Reis, a energia nuclear, eles construíram ferrovias, rodovias. Uma construiu o que não deu em nada, a Transamazônica, mas abriram outras estradas, né? E aí o Geisel foi um dos mais interventores, inclusive rompeu
relações com os Estados Unidos, relações militares, de acordo militar, e não, né, digamos assim, de diplomática, né? O Geisel deixou de comprar avião dos Estados Unidos, etc., porque o Geisel era altamente nacionalista, o Figueiredo menos preparado para isso. Aí depois veio o governo Sarney, que começou a abrir com o pensamento liberal, assessorado por economistas da USP neoliberais. Obrigado, professor. O Rogério tem uma reflexão aqui, ele pergunta o seguinte: seria possível uma intervenção do Estado no setor privado sem premiar determinados setores? O que o professor acha sobre isso? Eu entendi a pergunta dele. Esse é o problema do Brasil. O Estado, você tem que entender que o Estado é composto de pessoas e de várias... Então, tem pessoas que vão sempre premiar determinados setores. Não tem jeito. Veja, por exemplo, os escândalos aí das construtoras. Praticamente todas as grandes construtoras brasileiras entraram na corrupção que vem a partir do 2006 para cá, né? E é isso. Além do que, você tem uma alta sonegação de impostos no Brasil. Ok, professor. O João, ele pergunta o seguinte: o Brasil monarquia, ele era liberal ou era intervencionista? Pois é, João. No período do Império, você tem, principalmente no período do começo do Segundo Império, né, na segunda metade do Segundo Império, o pensamento liberal dominando no Brasil. Contudo, as práticas do Segundo Império são intervencionistas, são práticas do Estado imperial. Por exemplo, libertação dos escravos foi intervenção do Império. A princesa Isabel era da monarquia. Ela liberta os escravos, que foi um impacto grande na quantidade de mão de obra escrava que saiu e foram ficar na periferia das grandes cidades, né? Principalmente ali na região de Campinas, Piracicaba, toda aquela região grande produtora de café. Então, foi um ato de intervenção a tecnologia que Pedro II trouxe para o Brasil, por exemplo, o Brasil teve um dos primeiros sistemas de telefone no mundo, trazido por Pedro II, que era um grande pensador, era intervenção do Estado. As artes no Brasil, Pedro II cultivava muito, era intervenção do Estado. Pedro II fundou vários museus, Pedro II fundou a Real Academia Militar, entendeu? Então, ele foi um dos primeiros cursos de engenharia no Brasil, foi engenharia militar, intervenção do Estado. Né? Tanto Pedro I, no final, antes dele renunciar, quanto no interregno, né, das duas monarquias, Pedro I e Pedro II, houve intervenção do Estado. Então, não dá para dizer se era liberal ou intervencionista. Ele mesclava as duas coisas. Ok, a própria natureza, né, do império, né, se tornava difícil, né, se tornar uma nação liberal, assim, de uma hora para outra, né. Tem um livro João... de um economista francês muito conhecido, chamado Alain Roquier. Ele diz: nos países subdesenvolvidos, o desenvolvimento se dá pelo Estado, porque o setor privado não tem capital suficiente para ter autonomia, diferente dos Estados Unidos. Então, o Alain pergunta: então José Bonifácio, ele foi um grande liberal da era monarquista? Ele foi. Ele realmente foi. Tanto é que ele foi tutor de Pedro II. Né? Então, ele tinha ideias liberais, né? Porque parte dos cafeitores tinham ideias liberais, que eles queriam exportar livremente sem pagar impostos, mas grande parte dos cafeitores queria intervenção do Estado, porque na época de uma geada,
numa época de crise mundial da cafeicultura, como aconteceu, o Estado entrava para socorrer. Então, isso não é liberalismo. No liberalismo, o cara quebra, o Estado não intervém. Então, toda vez que o Estado intervém para socorrer alguém, ele deixa de ser liberal. É um pouco do que a Annelise traz aqui para a gente, né? O liberalismo ele precisa de intervenção do Estado, né? Acho que o conceito de liberalismo é muito amplo, né? Vai desde a não intervenção do Estado até a intervenção para garantir a liberdade, né? Pois então, é. Acho que nós temos... Mas toda vez que você intervém, a ideia liberal ela é corrompida, entendeu? Porque, assim, com palavras bem grosseiras, no liberalismo é assim, quem for forte fica, quem não for quebra. No governo tem que intervir. Isso era a lógica da ideia liberal. E aí isso aconteceu, por isso que formou os grandes monopólios. Só para você ter uma ideia, toda a matéria-prima dos medicamentos pertence a 6, 7 laboratórios internacionais. Então, é monopólio, ou então aquilo que a gente estuda em economia, é um oligopólio. Então, você não tem liberalismo aí. Se 6, 7 laboratórios controlam todo o sal, a matéria-prima de todos os medicamentos do mundo, isso não é liberalismo. Os grandes aparelhos de tomografia, ressonância magnética, quase todos pertencem à Alemanha. Então, isso não é liberalismo. Né? Está aí a guerra das vacinas contra a Covid. Estamos dizendo, vamos liberar para todo mundo ou não. O Trump ele foi lá e proibiu a Pfizer de exportar. Então, isso não é liberalismo. O governo americano não é liberal, principalmente o Trump. O Obama era mais liberal do que ele. O Bill Clinton era mais liberal. Agora, não. Esse governo intervém e muito fortemente. Só aqui no Brasil que a gente, com pouca leitura, acha que eles são liberais. É falta de uma leitura básica sobre liberalismo. Eu vou até indicar aqui, Gustavo, esse livro aqui, do Eric Hall, chamado História das Doutrinas Econômicas. Ele tem umas 800 páginas, mas é gostoso de ler. Aí você vai entender bem o que é o liberalismo, né? E o que é o keynesianismo, que prega a intervenção do Estado na economia. E que tem que ficar claro para todos nós é o seguinte: quando o Estado intervém na economia, é para proteger os proprietários, tanto das indústrias, quanto do proprietário agrícola, quanto do comércio. Não é para favorecer trabalhador, como as pessoas dizem, não. A intervenção do Estado no Brasil existe de maneira muito forte. E quem se beneficia com isso? Os grandes capitalistas. Ok, professor. Eu acho que esse tema é muito amplo, o professor tem muita bagagem no assunto. Passaríamos aqui a noite inteira, né, professor? Assim como nossas conversas aí que nós fizemos aí dias anteriores, né? O professor ele tem uma bagagem imensa nesse assunto. E se fôssemos ficar aqui, muita experiência, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, professor, por ter aceitado aí falar com os alunos. Tem uma pergunta do João interessante. Até que ponto a intervenção estatal é boa e até que ponto ela não é? Eu acho que o Estado ele tem que ser um regulador. Não existe Estado que não regule, senão você tem o quê? Anarquia. A anarquia não é bom. Anarquia não é esculhambação. Anarquia é um regime político. O Brasil viu isso na primeira década do século XX, lá 1909, 1910, né? Que veio uma tradição que veio da Itália, né? Mas, assim, o interessante é o seguinte: você ser liberal, né, no plano das ideias e organizar isso com honestidade, não é ser liberal de discurso e sonegar imposto de renda, desviar dinheiro público, né? Nós estamos vendo aí os grandes empresários aí que estão fazendo com
à saúde do Brasil. Hoje foi presunção de gente, né? E você tem que ser interventor para fazer que o sistema como um todo decole, né? Claro que o Estado tem que construir grandes ferrovias, né? O Estado brasileiro construiu a Embraer, nenhuma empresa privada veio para cá, a Boeing prometeu e caiu fora. O Brasil construiu foguetes meteorológicos, etc, etc. Então, não existe nenhum. O sistema econômico sem o Estado não tem um. E não existe nenhum sistema econômico com algumas ideias e práticas liberais. Eu diria que o melhor exemplo hoje é o pessoal ali da Suécia, da Bélgica, da Escandinávia, todo aquele pessoal daquela região, que eles são, né, muito interventores, têm uma alta qualidade de vida. A Islândia, você tem taxa de analfabetismo praticamente zero, né? Saúde top. A Suécia é top. Então, eles são o que a gente chama, e as pessoas aqui confundem, do socialismo democrático. Aqui as pessoas confundem socialismo com comunismo. Aí eu discuti esse dia com um amigo meu, eu falei, me dá 5 características dos comunismos. Aí ele não deu. Eu falei 4, 3, 2, 1. Ele não deu nenhuma. Então as pessoas não sabem qual a diferença entre comunismo e socialismo. Socialismo existe antes do comunismo. É só ler esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. E vários outros livros. Ok, professor. Obrigado, viu, pela explanação aí do João, né? O questionamento do João. Eu gostaria de agradecer, não sei se o professor quer fazer algumas considerações finais. Eu agradeço a participação de todos e agradeço a participação do professor aí. A minha consideração final é o seguinte, pessoal, né, vocês são estudantes de economia, leiam muito, porque o que eu estou vendo da discussão no atual momento político é só aquilo que a gente chama de ideologia pura, entendeu? Então, vamos realmente ler e não é perder tempo ler, comprar material, comprar livro, quem puder, porque eu sei que hoje é muito difícil, mas uma leitura muito embasada, seguindo a bibliografia do curso de vocês, fazem com que a gente não fique, né, com essas bobeiras. Fulano é comunista, fulano é nazista, fulano... Não dominam as categorias, que a gente chama, em metodologia científica, de categoria de análise. Obrigado, viu? Eu acho que o desafio das políticas seria não aplicar um liberalismo radical, né, como muitos governos fizeram, e nem o assistencialismo, né? Acho que fica essa dica, e a dica do professor aí para estudar, né, professor? Sigam, então, o conselho aí do professor, continue estudando, e sucesso a todos. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado a todos.